O segundo Congresso de Logoterapia Aplicada ao Envelhecimento é uma realização e organização do Instituto de Educação e Cultura Vitor Frankl, de Ribeirão Preto. O evento conta com o apoio e o patrocínio de diversas entidades e empresas, às quais registramos aqui nosso agradecimento. Pelo apoio, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP São Paulo, na pessoa da professora doutora Ana Carla Bliacheriene. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Paraná. Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana. Instituto Geist, Centro de Logoterapia e Análise Existencial. Vitor Frankl Institute, de Viena. Associação de Logoterapia Vitor Emil Frankl. Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção São Paulo. Pelos patrocínios, Fundação Dutra de Oliveira, Jalusca Confecções, Spell Eventos, VVR Estacionamentos. E pela parceria do Departamento de Música da Universidade de São Paulo, campus USP de Ribeirão Preto, na pessoa do docente Fernando Crespo Couversier. Grupo de Teatro Paraquedas, na pessoa de Vânia Caleda. Cisnei Camargo, gerente de relacionamento da Natura. Músicos Vanderlei Henrique, Dom Charles e Hélio Tanamaro. Ercília Vani e colaboradores. Alecrim Buffet para Eventos. Big Compras Supermercados. Café La Santé. Colégio Vitor Frankl. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Mangolini Buffet e Restaurante. Meta Design e Propaganda. Prever Campos Elíseos e Time Forte Consultoria e Evento. Mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Prosseguindo esta solenidade, vamos compor a mesa, convidando a professora doutora Marina Lemos Silveira Freitas, presidente do Instituto de Educação e Cultura Vitor Frankl. Professora doutora Helga Reinhold, presidente do Congresso. A senhora Diva Gonçalves dos Santos Palucci, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Mestre Diogo Arnaldo Correia, presidente da Sobral. Professor mestre Guilherme Falcão, representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Paraná. Professor Dr. Paulo Kruff, ex-presidente da ABLAE, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Convido a todos a se levantarem para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
viram dois pirangas margens plácidas, e um povo herói cobrado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entre o seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nasceu um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu fogoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas fortes em quadro colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre as mil escuras e uma pátria amada, nos livros de histórias mães, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teu sempre é desfilado. Egito verde louro nesta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clama forte, verás que o livro teu não foge à luta. Tem quem me te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil escuras, ó pátria amada, nos livros destes histórias mães, pátria amada, Brasil. Prosseguindo a cerimônia, passamos a palavra para a professora doutora Marina Lemos Silveira Freitas, presidente do Instituto de Educação e Cultura Vitor Frankl, realizador do 2º Congresso de Logoterapia Aplicada ao Envelhecimento. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, queridos componentes dessa mesa. Diva Palucci, representante do Conselho Municipal do Idoso, Guilherme, Helga, Diogo, Paulo, e a cada um de vocês aqui presentes. É com muita alegria e com muita esperança daquilo que nós estamos plantando aqui. É um trabalho inovador, a Associação da Logoterapia com Envelhecimento, mas, sem dúvida, é um campo propício, é um campo fecundo, é um campo que dará muito fruto. Nós resgatarmos o sentido do envelhecimento, nós introduzirmos a dimensão do sentido em todo o trabalho bonito que é realizado com o idoso. Então, que nós abramos o nosso coração, os nossos ouvidos para acolher toda a palavra, tudo aquilo que nos vai ser dito hoje, para que a gente possa sair daqui assim, mais encorajado, mais revigorado, na nossa busca pessoal do sentido da vida, mas também no trabalho que a gente realiza. Então, muito obrigada a todos vocês, aproveitem, agradeço a presença realmente de vocês e que cada um seja um divulgador desse tesouro que nós temos, que é o pensamento de Viktor Frankl. Muito obrigada.
Eu passo a palavra agora, quem quiser cumprimentar o público. Boa noite a todos. Eu sou a presidente atual do Conselho Municipal do Idoso de Ribeirão Preto, tenho 75 anos e eu represento 78 mil idosos desta cidade. Estou muito feliz por estar aqui, quero cumprimentar a todos da mesa e a todos os presentes e agradecer pelo convite de mais uma vez estar participando de um evento que fala sobre os idosos. Acho que aproveitem bem isso, porque essas oportunidades são únicas na nossa vida. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite, professora. Obrigada. Gostaríamos de ouvir agora o boa noite da doutora Helga. Boa noite, doutora. Boa noite a todos, meus colegas, participantes. Eu vou usar as mesmas palavras quase da Marina, no sentido de que estamos aqui com a esperança de que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse pensamento maravilhoso que o Viktor Frankl nos legou e que possamos ser divulgadores, né, cada vez mais empenhados nessa tarefa. Obrigada. Gostaríamos também de ouvir o boa noite do senhor Diogo Arnaldo Correia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Marina. Agradeço o convite em poder estar aqui nessa noite e amanhã também, compartilhando desse momento único, singular e tão precioso para todos nós que estudamos logoterapia, que aprofundamos na análise existencial de Viktor Frankl os conhecimentos que buscamos ter cada vez mais e que também queremos alcançar os aportes de Viktor Frankl, do seu pensamento, para as questões do envelhecimento. Boa noite também a todos os que compõem a mesa conosco nessa abertura e que esse processo de experiências que vamos realizar hoje, amanhã, já começamos logo pela manhã de hoje, nos ajudem a também pensarmos no processo da nossa vida e nos ajudem também a pensarmos não só nas aberturas, mas também no desfecho de cada situação e do sentido que descobrimos em cada situação. Muito obrigado. Representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Paraná, o professor mestre Guilherme Falcão. Boa noite, senhor. Boa noite a todos e a todas. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Paraná recebeu com honra o convite de apoio a esse evento, e esse evento é único no Brasil, que tem Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a logoterapia. É o único no Brasil. Então, vocês estão de parabéns, a presidenta do Congresso, a Marina, toda a mesa aqui presente, cada um de vocês. Não existe evento no Brasil que tenha essas duas correntes tão fortes. A questão do envelhecimento no Brasil é uma questão de Estado, é uma questão política, é uma questão de saúde pública, é uma questão muito séria. E a maioria da população está envelhecendo sem a devida atenção, que é do público, privado, que é da sociedade. Então, é uma luta muito grande. E a logoterapia, ela transcende tudo isso, porque é o que a gente busca, aquilo que dá sentido à vida. Então, na logoterapia, o idoso também encontra sentido de vida. Na logoterapia, o idoso encontra acolhimento. Na logoterapia, o idoso encontra aceitação. Então, geriatria, gerontologia e logoterapia podem caminhar junto, embora que a logoterapia atende de criança a idoso. Então, eu, com muito orgulho que eu estou aqui, e parabenizo toda
todo o evento, cada um de vocês, porque nós estamos num evento único no Brasil, repito, que abrange a logoterapia e abrange a Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Parabéns. E, por fim, gostaríamos de ouvir o boa noite, representando a Associação Brasileira de Logoterapia, Análise Existencial, o professor Dr. Paulo Kruff. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento também todos da mesa, e especialmente a Marina, que vem batalhando há tanto tempo, pioneiramente, nos conceitos da logoterapia, nos ensinamentos do Viktor Frankl. Eu tenho a satisfação de estar aqui, e já estive outras vezes, então a oportunidade não só de apresentar alguma coisa, mas a oportunidade de trocar ideias com as pessoas é que eu acho que são mais significativas nesses eventos, porque sempre todos nós temos algo a contribuir e a troca de ideias é importante. Quem não conhece a logoterapia, eu acho que vai apreciar, se iniciar no conhecimento da logoterapia. A logoterapia não é uma escola muito conhecida no mundo todo, tá? Mas eu gosto da imagem que muitas vezes se usa para perfumes, quando se diz que nos pequenos frascos estão os grandes perfumes. E eu acho que a logoterapia tem muitos ensinamentos que às vezes não estão tão aparentes, e a nossa oportunidade de discutir esses ensinamentos do Frankl e essa preocupação dele de trabalhar a humanização do ser humano, que às vezes a nossa sociedade um pouco que perde de vista a importância do ser humano e se dirige a outras coisas que não têm tanto sentido como o ser humano. Então agradeço muitíssimo o convite, a satisfação de estar com todos aqui e com vocês também. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos todos da mesa e reservamos uma surpresa a todos os presentes. Então eu convido os componentes da mesa a tomarem os assentos, né, nas cadeiras reservadas nesse auditório. Portanto, nesse momento, daremos início às atividades do 2º Congresso de Logoterapia aplicada ao envelhecimento da vida. Nunca nos aposentamos. Gostaríamos de chamar o professor Dr. Leandro Carnal. Leandro Carnal é graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, e professor de História da América na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Publicou, entre outros, Teatro da Fé, História na Sala de Aula, da editora Contexto, e Conversas com o Jovem Professor, também da editora Contexto. Com a palavra, o professor. Boa noite. Um imenso prazer que aceitei esse convite, não para falar de um tema que eu não domino, que é a logoterapia, mas para falar de um tema que a cada ano eu tenho me tornado mais e mais especialista, que é o envelhecimento. Porque estou envelhecendo. Isso vai me dando um conhecimento cada vez maior neste tema. Enquanto eu ouvia o Hélio tocando, eu imaginei imediatamente a seguinte questão. Chopin nasceu em 1810, morreu em 1849, morreu com 39 anos, ele não envelheceu. Não teve o privilégio de envelhecer. Morreu precocemente em vários sentidos. E eu morei um tempo que eu fiz pós-doutorado em Paris, do lado do cemitério do Père Lachaise, e meu apartamento era tão pequeno que eu vivia no cemitério passeando para ter algum espaço, árvores.
de tão pequeno que era. E lá estava o túmulo de Chopin, o coração foi para Varsóvia, mas o túmulo ficou lá. E de vez em quando alguém chegava em frente ao túmulo e tocava num teclado algo para Chopin. Ele não envelheceu, mas é um grande consolo para o nosso envelhecimento que exista música. Eu aceitei este convite, apesar de uma agenda particularmente tomada neste mês. Amanhã eu tenho que estar de manhã cedo em Paranapiacaba para abrir a Flip de Paranapiacaba, ou seja, sairei de Ribeirão Preto no meio da madrugada. Até lá, também em atenção, além do convite honroso, a uma grande amiga que me prestou um imenso favor há mais de 30 anos, que é a Sheila Rabuski, de Curitiba, que não está aqui hoje, mas que conversamos a este respeito. Pediram para eu falar algo que eu gravei certa vez, um café filosófico, que é o mito da terceira idade, a ideia do envelhecimento, e oferecer aos senhores que são especialistas em campos distintos a visão de um historiador, sobre um tema que está se tornando forte hoje, numa sociedade que cada vez envelhece mais pela sua natureza demográfica, que é o tema da juventude eterna. Somos uma sociedade que associa felicidade à juventude. E isto é bastante forte no mundo de hoje. Somos uma sociedade que, quando começou no século XVI a modernidade, Michelangelo, a mando do Papa Júlio II, pintou este afresco maravilhoso no teto da Capela Sistina, entre 1508 e 12. Ele coloca à esquerda Adão e Eva no momento da queda, e à direita o pecado. E vocês vão notar que Eva e Adão deram uma queda violenta de qualidade física. Eva e Adão embarangaram rapidamente. A Eva, em particular, o pecado fez muito mal a ela. E porque o pecado nos envelheceu. E ainda assim, Adão viveu 930 anos. Seu descendente Matusalém, 969. Eram pessoas longevas, segundo o livro do Gênesis. E o pecado está associado à velhice. Para os gregos, a característica dos deuses é a juventude eterna. Os deuses são humanos que são jovens para sempre, como essa imagem de Apolo. E quando um ser humano ganha a eternidade, como é o caso da Sibila, da caverna de Cuma, por isso Cumana, aqui também representada por Michelangelo. Quando ela pede ao seu padroeiro Apolo a vida eterna e Apolo concede, ela comete um erro. Ela não pede a juventude e ela começa a envelhecer. E perto de completar 1000 anos, ela foi colocada numa gaiola na porta da caverna, onde ela dizia dia e noite, quero morrer, porque ela não conseguia morrer. E não morrendo, a Sibila Cumana não encontrava mais sentido algum. Buscar a fonte da juventude acompanha a modernidade, não exatamente a Idade Média. É o caso de Ponce de León, o grande aventureiro espanhol, que foi Flórida dentro, na época que ela era espanhola, La Florida, buscar a fonte da juventude, onde as pessoas pudessem se banhar e pudessem recuperar essa juventude. No século XIX, Oscar Wilde, que morreu em Paris em 1900, criou uma imagem muito interessante, aqui representado por um filme da década de 70. Uma imagem que envelhecia por nós. Oh, maravilha! Todos os dias, no sótão, este quadro envelhecia, enquanto ele permanecia jovem para sempre. Ou seja, um sonho que aparece também, de certa forma, transformado na história incrível de Benjamin Button, que virou um filme recente, é um clássico da literatura, do Fitzgerald, que cumpre talvez uma das coisas que todos aqui desejariam, talvez, que é nascer idoso e morrer jovem. Nascer na casa dos 90 anos, cuidado pela mãe, não lembrando de nada, até porque não há nada a esquecer também nessa idade, e cada vez adquirindo mais experiência, mais sabedoria, e no máximo da experiência, teríamos o corpo de 18 anos. O problema é que quando o corpo diz adeus, a mente diz olá, e este desencontro, muitas vezes é um pouco marcado por uma característica que hoje talvez nós tenhamos perdido um pouco do senso. Se nós dissermos no futuro às pessoas que no século XXI, mulheres e homens injetavam toxina botúlica no rosto, toxina de vaca para parecerem jovens, ficando com o rosto que diz com a mesma expressão, socorro,
eu te amo e é um incêndio, a mesma expressão. Que uma pessoa quereria parecer jovem porque injeta veneno de vaca no rosto e impede a expressão, nós imaginaríamos realmente que este é um século perturbado, este é um século fora do seu eixo, a ponto de considerar a injeção de uma doença um remédio de juventude. Salvo se alguém aqui tem botox, é a exceção do que eu estou dizendo para não ofender. Eu falei do Père Lachaise, perto de onde eu morei em Paris quando jovem. No Père Lachaise, no túmulo do Allan Kardec e da sua esposa, Amélie, tem em cima uma frase do Goethe que Allan Kardec escolheu para o seu túmulo. E a frase diz: nascer, morrer, renascer, sempre progredir sem cessar, esta é a lei. Este é um dos sonhos das religiões. Um dos encantamentos das religiões é oferecer a vida eterna, ao menos a uma parte nossa, que é a alma. E no caso do Espiritismo do 19, a crença na reencarnação. A grande questão a perguntar, do ponto de vista da filosofia e da história e da psicologia, qual é o nosso medo? À esquerda vocês têm uma conterrânea minha, Gisele Bündchen, modelo de beleza, que acabou de fazer um contrato e corre o risco de ela ganhar mais do que eu nos próximos 10 anos, em função deste contrato. É um risco. Vocês riram, vocês não sabem quanto eu ganho, então isso é injusto. À direita vocês têm uma foto de Sebastião Salgado, de uma personagem popular, com uma estranha e melancólica beleza. Uma pessoa que parece feliz. A Gisele tem que fazer o rosto que toda modelo tem que fazer, blasé, ou seja, de nojo. É o rosto de toda modelo. As modelos não podem ser felizes, até porque a alface o dia todo não deixa ninguém feliz. Né? O que deixa feliz é bacon, o que deixa feliz é feijão, doce de leite. Cheguei a recomendar num programa uma vez que as pessoas comessem muito bacon, porque eu descobri que bacon cura Alzheimer. Se você comer todos os dias, não chegará à idade de desenvolver Alzheimer. É a minha receita para vocês. Inclusive, bacon cura todos os males degenerativos da idade. Lá pelos 30 e poucos, vocês terão um AVC, um colapso absoluto, e não haverá nenhuma doença degenerativa. O que causa Alzheimer é a vida saudável, o exercício, o tofu, o alongamento. Isso causa Alzheimer. É óbvio dizer que ser jovem não significa ser feliz. A observação de alguém que, como eu, tem 51 anos e dá aula 32, é que meus alunos são jovens, são bonitos, mas são melancólicos, como é próprio da juventude atual, uma certa melancolia, uma cara de déjà vu. Mas isso pode conter apenas a minha inveja, ou seja, a minha tristeza pela felicidade alheia, na definição clássica da inveja. Olavo Bilac, o grande poeta parnasiano, escreveu um soneto que eu gosto muito, em que ele reflete a conversa, talvez, entre aquela senhora idosa de rosto tão interessante e expressivo, que tem no rosto a marca do solo do Nordeste de onde ela está, e a Gisele, talvez. Mas, na verdade, Bilac imaginou o jovem e o velho dizendo: o mancebo perfeito e o velho humilde, rude, viram-se. E disse ao velho mancebo perfeito: glória a mim. Sorvo o céu num hausto do meu peito, e o velho engana o céu, tudo na terra ilude. Rebentam roseirais no chão em que me deito, a alma da noite embala a minha senectude. Quando acorda um clarão de graça e de saúde, pudesse ser perpétua a calma do meu leito. Quero vibrar, agir, vencer a natureza, diz o jovem, viver a vida é um capricho do vento. Vivo e posso, o poder é uma ilusão da sorte. Herói Deus serei a beleza é a paz. Serei a força é o esquecimento. Serei a perfeição é a morte. Este é um diálogo bastante do início do século XX, entre alguém que olha com entusiasmo para a vida e tem a vaidade da idade, e alguém que olha com uma certa melancolia e tem a sabedoria. Diz o bobo do Rei Lear, uma personagem, eu gosto muito de Shakespeare, quando jovem traduzi, diz o bobo do Rei Lear que o Lear, que é uma personagem de 90 anos na peça, teve o pior de todos os acontecimentos, envelheceu antes de ficar sábio. Diz o Lear, pobre Lear, que envelheceu antes de ficar sábio. Porque se a idade tem pesos e a idade tem seus custos,
ela tem um grande benefício, que é a sabedoria, que eu coloquei para mim neste momento de vida, inclusive para o meu terapeuta como desafio. Se ele quer receber até o fim do ano, eu tenho que ficar sábio, eu quero envelhecer sábio. Não? Ele diz que não é possível, então vamos continuar tentando. Nós tememos a morte. O Nordeste usa uma linda metonímia e chama a morte de Caetana. Aprendi no interior do Nordeste, numa palestra em Petrolina, Caetana. Bonito, para não falar morte. A Caetana é indesejada. Temos uma certa tanatofobia, uma certa horror à morte, tanto que fazemos muito essa aproximação da morte à donzela, nome de uma lindíssima peça de cordas do Schubert, A Morte e a Donzela. Nós fazemos disso um tema da arte, a juventude surpreendida pela morte. A ideia de casamento desigual, tem um lindo quadro no MASP sobre esse tema, é a ideia de alguém que comete o erro de aproximar a idade da juventude, e isto para os moralistas do 16 e 17 era um grave erro. Quando se juntam esses interesses, junta-se o pecado da vontade do dinheiro com o pecado da vaidade, e ambos mentem um para o outro. Os casamentos desiguais foram um tema da história da arte. É pouco provável que algum de nós se sinta muito à vontade na Capela de Évora, em Portugal, que essas fotos são minhas, inteiramente decorados com ossos humanos. Porque o século XVII, apogeu desse tipo de arquitetura, não tinha problema com a ideia da morte. Tanto que a capela diz, nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É uma coisa que hoje seria considerada um pouco fúnebre, talvez demais. A capela é inteiramente coberta de osso, há uma outra em Praga também, mas não é nosso objetivo hoje. Os cemitérios diziam no século XIX a frase bastante correta. Os mortos falavam aos vivos, és o que fomos, serás o que somos. Porque a única certeza que eu posso dizer, a única coisa que a filosofia, a história, a medicina tem como certeza absoluta é que todos morreremos. Com sorte, envelheceremos antes. Todos morreremos. A velhice é a sorte de quem não morre muito jovem. Todos que estão nessa sala morrerão dentro de 100, 200 anos. Tirando a rainha Elizabeth, todos morrerão um dia, né? Todos morrerão. A minha apreciação do historiador é que o comunismo faz bem à longevidade, porque Niemeyer morreu com mais de 100, Fidel não morre de jeito nenhum, Luiz Carlos Prestes morreu centenário. Aparentemente, leiam Marx para atingir uma vida muito longa. Bem, a tanatofobia, thanatos, a morte grega, a Caetana no interior de Pernambuco, a tanatofobia é hoje uma marca. Não se admite mais sequer velar alguém em casa. Existem vários discursos sobre isso, desde os sanitaristas até outros, mas, na verdade, é o medo do cadáver. O medo que é muito curioso, porque é o medo que não deveria existir, à medida que estamos não diante de um mistério, mas de uma certeza absoluta. Porém, não gostamos dessa ideia. Não gostamos de tratar dessa ideia, porque mais do que nunca, mais do que em qualquer época da história, todos vocês sabem, vivemos a cultura da juventude. Meus alunos me elogiam todos os anos na Unicamp com o mesmo elogio que eu vou transmitir aos senhores. Ouvi este semestre de novo, o semestre começou tarde por causa de uma greve, os alunos me disseram de novo, nossa, o senhor está bem para a idade. Né? E eu endosso isso, tenho 51, vou ao banheiro sozinho ainda, né? Lembro de algumas coisas, consigo dirigir, né? Não babo, eu estou bem para a idade. Estou bem para a idade. Aos 18 anos, para eles, alguém de 51 é um milagre da medicina. É alguém que combateu essas pequenas Heloísas Helenas, esses radicais livres dentro de si, e foi produzindo uma capacidade de chegar a essa idade, ainda andando, ainda pensando e falando. E como eu digo a eles, e o pior para vocês, ainda dando nota para vocês a eles. Só que eu lembro, quando eu tinha 17 anos, como eu vi alguém de 50. E era uma pessoa muito idosa. E hoje, alguém para mim de 50 está começando a descobrir o valor
da vida. Está começando a pensar nessas coisas. De onde vem essa nossa fascinação pela juventude, que não existia antes neste grau? Ela nasce na modernidade, mas ela se acentua quando o fenômeno do baby boomer pós-Segunda Guerra faz com que nós tenhamos uma taxa de natalidade no Ocidente, provavelmente reação à Segunda Guerra, e provavelmente efeito da estabilidade e da riqueza dos Estados Unidos no pós-guerra. Nunca tivemos tantas crianças e jovens na sociedade. Lembrem que essas crianças que a partir de 1940 começam a aparecer em grande quantidade, serão adolescentes na década de 60 e provocarão a contracultura. Aqui está em vermelho a taxa de natalidade americana, que vinha caindo em azul desde o início do século, como toda a sociedade urbana vinha caindo, e de repente, durante a guerra, deu uma elevação brusca. Essa elevação faz a geração baby boomer, que se encerra um pouquinho depois do meu nascimento. Eu sou um dos últimos baby boomers, ou seja, a partir de 1964, 65, nós vamos chamar geração X, Y e outros nomes. Esta grande quantidade de jovens, em 68, está nas ruas em Paris, dizendo seus refrões: é proibido proibir, todo poder é imaginação, né? Sejamos razoáveis, peçamos o impossível, trabalhador, seu sindicato tem 100 anos, você tem 25, ou seja, essas ideias típicas dessa personagem, deste franco-alemão, Daniel Cohn-Bendit, hoje um político, ali olhando para um guarda com essa irreverência. O que em Paris era irreverência, barricadas do desejo, na Rua Maria Antônia, em São Paulo, foi assassinato, repressão e tortura. Quer dizer, em cada lugar do mundo onde houve manifestações, Tlatelolco no México, massacre de 68, Maria Antônia em São Paulo, em toda a Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, é a juventude na rua. A juventude dizendo pela primeira vez de forma clara que queria um espaço que não estava contido no espaço tradicional. A juventude que pregava o pacifismo em plena guerra do Vietnã, o anarquismo como ideologia, o anticonsumismo. E, curiosamente, a marca da juventude atual, como regra, é o consumismo. É interessante que hoje ser é consumir. A juventude que simplesmente diz: somos, aqui estamos, e essa gerontocracia do mundo, este poder nas mãos dos velhos, não tem mais sentido. Na China, com motivos políticos e com interesses dentro do seu plano de poder, Mao Tse-tung promove, a partir de 66, a ênfase total nos jovens, na Guarda Vermelha, na Armée Rouge, e faz dos jovens o foco, mas como um projeto político. Mao está seguindo um projeto de cooptação dos jovens, que talvez tenha raiz a partir do século XVI para o XVII, quando nós inventamos o amor materno na história. Quando a igreja, a literatura, a poesia, a filosofia começaram a dizer que as mães tinham que amar os filhos. Este é um projeto que já tem mais de 300 anos, que praticamente já deu certo. E também inventamos juntos a criança, que não havia na Idade Média. A criança é uma invenção muito recente. Na Idade Média, alguém de 5 anos é um adulto estúpido. Não há roupas para crianças. Não há um tratamento especial para crianças. A palavra enfant, em francês, serve para dizer alguém que mora com os pais, e não alguém pequeno. E, finalmente, a partir do Renascimento italiano, o surgimento do adolescente. Essa é a pior invenção do Renascimento italiano. Em sociedades tribais, a passagem da infância para a vida adulta é dada por um ritual e pronto, sem crise, sem banheiro prolongado, sem bateção de porta, né? Mas na sociedade contemporânea é um longo momento caracterizado por uma crise. E como em história as pessoas correspondem ao que se espera delas, os adolescentes passam a ter crise. Jovens são cooptados porque jovens são futuro de todo movimento e jovens são mercado consumidor. Juventude nazista, juventude operária católica, juventude universitária católica, juventude socialista, juventude de todos os modos foram utilizados por Mao, por outros ditadores, para serem cooptados por igrejas e por instituições. E também porque os jovens consomem, se transformaram em alvo de revistas para jovens, o consumo aumentou muito. Mas há um fator que pouca gente tem se dado conta e para os historiadores é notável. É a primeira vez na história da humanidade que os jovens dominam mais tecnologia do que os velhos. Desde que a humanidade
saiu das árvores e das cavernas. Desde que nós nos tornamos, no Neolítico, plantadores. Os velhos sabiam as sementes, a época do plantio, os deuses corretos. Todos os tratos sociais pertenciam aos velhos. Não é à toa que em culturas tradicionais, como a indiana, 60 anos é considerado o início da vida. Em culturas tradicionais, para tocar tambor entre os Azande da África, é preciso ter pelo menos um neto para sentar e tocar o tambor. Porque nessas culturas, o grande patrimônio eram os velhos. Porque estes velhos sabiam tudo, os jovens não sabiam nada. Ocorreu uma inversão absoluta nos últimos anos. Os jovens dominam computador por osmose, por carga genética, por intuição. Olham algo e em 5 minutos dominam. Jamais leem manual de instruções. E todas as pessoas que, como eu, aprenderam a usar computadores e até fazem com certa desenvoltura, todos nós temos um sofrimento. É um pequeno momento de dúvida antes de tentar algo novo. Os jovens intuitivamente fazem as coisas no computador porque aprenderam essa língua como primeira língua e eu aprendi já adulto e eu tenho sotaque. Como todas as pessoas de mais de 35, eu tenho sotaque na tecnologia. Então, quando eu troco o celular, é um sofrimento. Aperto o botão errado, ligo para gente errada. Não tem até o aprender e eu tenho saudades do antigo. Eu tenho saudades do antigo. Isto é só sinal de idade. Isso significa idade. Quando eu começo a achar que tem botões demais, é que meu RG é baixo. Significa uma série de coisas. A tecnologia deu aos jovens um poder único, uma impaciência com os velhos, uma impaciência com quem não domina computador, quem sequer sabe colocar horas no reloginho dos aparelhos de televisão. Porque os jovens são conectados desde o início. Os jovens se tornaram, por natureza, conectados. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, analfabeto ainda, que considera que tudo é touchscreen. Ele passa o dedo na televisão, ele passa o dedo. Em breve ele passará o dedo nas pessoas para ver se elas passam, porque ele nasceu num universo onde o dedo comanda a passagem da imagem. Ele nasceu num universo em que, desde a primeira infância e da mais tenra formação do processo cognitivo, toda a questão dele tem a ver com tela, com comunicação, com imagens. Eu visito muitas escolas por uma série de motivos e nos Estados Unidos conheci uma geração que eu não conhecia na Nova Inglaterra. São alfabetizados em tablets. Não têm mais a habilidade da caneta. Não sabem mais escrever no papel. E eu voltei ao hotel depois de assistir uma aula e pensando, qual é a diferença de você ter essa habilidade mecano-motora? É que se eu estiver numa ilha deserta, eu sei escrever SOS na areia, e ele não vai saber, ele vai procurar conexão com o tablet, né? Mas é uma vantagem muito remota para eu poder investir tanto. É uma ruptura. As pessoas de hoje em dia valorizam mais o registro do que a vivência, a cena do que o fato em si, o simulacro do que o real. Essa é uma característica da chamada pós-modernidade, ou usando a expressão mais recente do Bauman, do mundo líquido atual. Este talvez seja o padrão do comportamento atual. Os jovens e quase todas as pessoas se tornaram bastante dependentes do celular. Eu digo aos meus alunos, eles não acreditam, mas eu juro a vocês que é verdade. Eu decidi, por um processo interno meu, e não é nenhuma recomendação, que uma vez por semana, às quartas-feiras, eu deixaria o celular em casa. Porque eu precisava dizer ao meu celular quem mandava. Pelo menos a ele, porque o resto eu não consigo dizer em casa. Então, pelo menos ao celular eu diria quem manda. E às quartas ele fica em casa. Meus alunos não acreditam. Mas como é que o senhor faz? Ele fica em casa. Eu não sou obstetra, eu sou historiador. Ninguém acorda e tem de emergência. Preciso saber uma aula sobre a Revolução Francesa. Ninguém tem uma emergência com história. Todos os meus objetos de estudo estão mortos, o que é uma grande facilidade. Então, ninguém tem emergência. Talvez um obstetra, talvez uma mãe com uma criança doente não possa desligar o celular. Eu posso. E a minha vida às quartas-feiras está muito melhor. Simplesmente à noite eu vejo recados com aquelas frases sem sentido, nada é urgente. E tudo transcorreu normalmente. Tive uma reunião com a arquiteta por causa de uma obra em casa.
Ela é jovem, muito talentosa. Sentamos no restaurante, ela atendeu o celular. Mais 5 minutos, ela atendeu de novo. Na terceira tentativa, acho que é uma questão de gap geracional, eu liguei para ela, da mesa. E ela atendeu e eu disse, oi, vamos continuar a conversa então, já que você gosta de falar pelo celular, não? Mas é preciso dizer aos senhores que quando morrer essa geração, isso terá desaparecido. Incomodar-se com o celular é geracional. Terá desaparecido. As pessoas arriscam a vida no Ocidente hoje por 2 motivos: família e celular. Elas dirigem digitando. Isso aumenta, segundo os ingleses, em 400% a chance de morte. Ou seja, eu prefiro morrer e ficar paraplégico a não responder oi, risos, risos, risos. É isso que nós estamos fazendo. Eu prefiro bater o carro, matar e morrer a não escrever lau, 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 lau. Ou seja, esta é a característica contemporânea. E ela assim é e assim será. Eu tenho tecnologias antigas. Acredito que essa sala poderia ser dividida em 2 grandes grupos. Aqueles que têm no cérebro impresso em alguma sinapse o seguinte mantra: ASDFG, C cedilha LKJH. Quem fez datilografia provavelmente acompanhou com emoção a seleção em 1970. Ou seja, quem fez datilografia nunca tinha tendinite, coisa curiosa, porque tinha que fazer isso e o movimento era variado. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo, eu estou virando e passando para isso. Interpreta. O tio depois explica, anotem, depois o tio dá umas indicações para os mais jovens. Eu fiz uma exposição sobre escrita no Banco Santos e eu botei várias máquinas de escrever para analisar o teclado QWERTY. E uma criança de 11 anos me perguntou na exposição: tio, o que é isso? Eu defini como professor o meu esforço em fazer as pessoas compreenderem. Esse é o esforço da minha vida. E eu disse a essa criança: isso é uma impressora wireless. E ela achou maravilhosa, uma impressora sem fio, que pode ser usada em qualquer lugar, capta a rede em qualquer lugar, né? E ele achou muito avançado que no início do século XX já houvesse impressoras wireless. Como eu iria explicar um instrumento mecânico, derivado de um instrumento mecânico? Eu sei escrever com caneta tinteiro. A propósito, sempre uso caneta tinteiro. Eu fiz provas no mimeógrafo. Eu sei usar mimeógrafo. Quando morrer essa geração, ninguém mais saberá usar mimeógrafo. As provas eram rodadas a álcool, o que explica tantos professores dependentes do álcool, porque às 7 da manhã havia aquela lufada de álcool na cara da gente. O que eu estou tentando demonstrar a essa plateia? Que eu, aos 51, como alguns dos senhores aqui, temos habilidades maravilhosas que não servem para nada. Como, por exemplo, passar uma prova no mimeógrafo. As nossas habilidades são únicas e custaram tempo para serem obtidas. Nós temos um padrão epistemológico. Jovens, isso se chama enciclopédia. Não, vamos melhor. Isso se chama livro. Não? É assim em sequência alfabética, uma enciclopédia. Barça era o tipo. Ela cria um padrão epistemológico de um conhecimento que tem suporte físico. Ela cria um padrão epistemológico de um conhecimento fixo que, para ser acessado, eu precisava saber que esse conhecimento não mudaria rapidamente. E não estou falando da imprensa de Gutenberg no século XV, estou falando de um fato que até a década de 80 era dominante na pesquisa. A década de 80 é uma ruptura nos Estados Unidos e para nós na década de 90, que é uma ruptura epistemológica de padrão de conhecimento. Este é um dos motivos para muitos velhos se sentirem desajustados, porque como tudo é valorizado tecnologicamente, não ser tecnológico é ser excluído de tudo. A gerontocracia tradicional. Aqui eu mostro uma imagem dos senadores romanos. Lembrem que senador vem do latim senex, velho. O senador mandava porque ele era mais velho. Os 100 senadores originais, 300 depois na República, e chegaram a 900, eram de famílias senex, famílias antigas. A gerontocracia era a marca da humanidade. Para ser um bom médico, um bom engenheiro, você tinha que ter uma certa idade.
Você não era confiável se fosse jovem. Não se havia essa base. E com a ascensão da juventude dispara um padrão estético fascinante. Modelos de 20 e poucos anos fazendo propaganda de creme para rugas. É fascinante ver isso na televisão. Quem não precisa, mostrando os efeitos do creme anti-rugas. Não há uma pessoa idosa fazendo propaganda de creme para rugas. Tamanho é o nosso medo do envelhecimento. Ou seja, eu coloco jovens fazendo propaganda para cremes, cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Em São Paulo, algumas pessoas de elite que eu conheço e dou aula estão fazendo laser e coisas do gênero aos 30 anos. Cada vez mais cedo. Cada vez preenchimentos, lasers e outras atitudes dermatológicas estão cada vez mais cedo. Inclusive, em São Paulo, não sei se é uma tendência nacional, cada vez mais cedo a primeira visita ao geriatra. Cada vez mais cedo. Eu tenho uma aluna de 34 que foi ao geriatra. Não. Nesse caso, eu aos 51 deveria ir ao patologista. Né? Se ela aos 34 foi ao geriatra, eu iria ao patologista. 19. Isso explica a mancha. Olha o efeito que é. Olha o efeito que tem. Boa informação, doutor Falcão. As modelos começavam a carreira aos 25, há pouco tempo. Hoje é modelos de 11, 12 anos. Nós já estamos no campo da infância. A minha irmã brincou de bonecas até os 15. Hoje eu acho que a partir dos 9 ou antes, as bonecas já não são mais um elemento lúdico infantil. A plástica a qualquer custo. A pessoa da esquerda é Danusa Leão, que foi modelo na França aos 25. Ela foi fazendo essas plásticas, uma em cima da outra, até assumir essa tonalidade coringa que ela tem hoje. Danusa Leão tem 82 anos. É uma pessoa muito inteligente, que eu tive o prazer de acompanhar, porque dou aula no Rio às sextas-feiras e ela no mesmo espaço. À direita está Elza Soares, a única negra chinesa que nós temos no planeta Terra. Né? As duas, eu não conheço a Elza, conheço a Danusa, que é uma pessoa admirável. Só tenho elogios a fazer a Danusa. Mas por algum motivo as duas perderam a noção. E a vontade de parecer jovem as transformou em pessoas assim. E acho que isto mostra o grau de medo e a importância de se discutir a tranquilidade sobre o envelhecimento. Como é que um processo natural pode ser tratado dessa forma? Como é que alguém de 22 anos pode ser um líder mundial que dá opiniões, dá conselhos, faz discursos? E em breve, certamente, lançará suas memórias. 22 anos. Uma grande habilidade físico-sinestésica, obviamente. Mas alguém aos 22 anos não tem conselhos a dar. Não tem conselhos para poder dar. E as pessoas se espelham nisso. Eu quero comparar com os senhores duas personagens notáveis. Dom Pedro II nasceu em dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, morreu em Paris também em dezembro de 1891. Ele morreu com 67 anos, que é a idade que ele está nessa foto. Portador de diabetes no século XIX, coitado, tinha problemas que hoje seriam resolvidos com várias soluções simples. Este é Dom Pedro II aos 67 anos. À direita vocês veem nosso grande músico, talentosíssimo Gilberto Gil, aos 72. 5 anos mais velho que o da direita. Primeira conclusão, sangue baiano é melhor que sangue austríaco. Primeira conclusão, né? Ou seja, Gilberto é soteropolitano, né? Dom Pedro é carioca, mas a mãe era austríaca. Mas há uma questão muito grande. Nós estendemos muito a vida humana. E aí as pessoas parecem mais jovens. Eu lembro da minha avó aos 40 anos como uma matrona, uma senhora. E também porque naquela ocasião, uma vez casada, era definitiva, então a fila não andava mais, podia se largar. Podia se entregar o quindim de corpo e alma, porque a fila não andava mais. E hoje vocês sabem que a fila anda até as bodas de ouro. A fila continua andando, e às vezes depois. O choque de gerações era de velhos que controlavam o poder até há pouco tempo e jovens que queriam este poder. Hoje ele foi ressignificado, porque eu dou palestras para empresas, para o cargo de diretores e gerentes, e geralmente nessas grandes empresas de São Paulo ou do exterior, eu sou a pessoa mais velha presente.
São diretores de empresas com 30, 32, porque as empresas consideram que é preciso ter uma energia muito grande e muitas ideias. É uma ressignificação do choque de gerações. Nós aumentamos muito a vida e fizemos surgir uma novidade, em alguns sentidos positiva, que é o idoso consumidor. Graças a isso, eles são alvo de campanhas de farmácias. São alvos de campanhas porque, em países do primeiro mundo, em grandes condomínios na Flórida, onde há milhares de condomínios para a terceira idade, o idoso tem dinheiro e tem uma vida longa para gastá-lo. O que significa que há uma atenção via mercado, não via filosofia nem estética, via mercado, porque o idoso gasta. Que é envelhecer, na maneira como eu percebo. A necessidade de remédio aumenta a cada viagem. Bom, a cada viagem você leva mais remédios para o exterior, porque você precisa e depende disso. Com isso eu remeto às conclusões que eu quero indicar nessa fala para os senhores, a fala de um historiador que depois se abre às críticas, sugestões, dúvidas, contestações de que vocês possam fazer. Quando Horácio criou este verso Carpe Diem, ele usou um sentido inteiramente de não desperdiçar tempo e estudar, trabalhar. Carpe diem, aproveitem, seize the day, aproveitem o tempo. Carpe diem hoje significa exatamente o inverso. Não? Vivam bastante intensamente, vão a muitas festas, bebam bastante. Essa inversão do carpe diem é a inversão de uma sociedade hedonista que está cada vez mais obcecada com a ideia de permanecer jovem. O único problema de permanecer jovem não é uma crítica filosófica, é que nós não permanecemos jovens. E todos, de novo, com exceção da Rainha Elizabeth II, morrerão. Com sorte, envelheceremos. A mudança também se dá no fato de que, com o declínio da crença religiosa da maioria das pessoas, apesar das religiões estarem numa situação boa comparada com a década de 60, a eternidade que antes se projetava para o além, hoje se projeta no filho. E segundo o meu terapeuta, Contato Caligares, num texto, isto significa que o filho passa a ser a minha esperança de futuro. Por isso ele não pode mais ser punido nem frustrado. A única coisa que eu lamento na minha carreira é que eu fui aluno no interior do Rio Grande do Sul, em escola alemã, e lá o professor tinha sempre razão. E agora eu sou professor em São Paulo, onde o aluno sempre tem razão. Eu nunca peguei um momento bom no meio dessas duas coisas. Eu gostaria de ter sido professor há 50 anos ou aluno agora, mas eu peguei o pior de dois mundos. Então, quando eu era criança, o professor tinha razão como definição, inclusive com injustiças. Hoje, o aluno tem razão e não pode ser traumatizado. Apesar de uma ideia inspirada freudianamente de que o trauma é o início de cultura e de civilização, não se pode mais traumatizar. A sensação como professor é que nós estamos disputando a capacidade de formar uma geração completa de imbecis não traumatizados, que são absolutamente dependentes do incentivo total. E não podem tolerar nenhuma crítica, e não podem ter nenhuma falta, absolutamente nenhuma falta. Deslocando a eternidade de Deus para o filho não pode mais ser punido porque ele é o meu futuro e a minha chance de continuidade. Como escreve Jean-Luc Ferry no livro Família, um vous aime, que ele declara sobre a família contemporânea, o ex-ministro da Cultura da França, é provável que a família hoje seja a grande metafísica do mundo. Não mais o Estado, não mais Deus, mas a família. É provável que hoje a família seja o espaço do sentido da existência, de tal forma que os filhos devem ter todas as experiências, sempre levados dezenas de vezes a Disney, e registrados, e comemorados, e assim por diante. Amor é sempre muito bom, muito simpático, cuidado com as crianças é essencial no mundo civilizado, mas eu estou falando de uma expectativa frustrante de transposição de gerações. Ou seja, meu filho será o que eu não fui, e melhorará aquilo que eu fui. É muito interessante pensar nisso. Pensando em conclusões para que a gente possa debater. Utopia é uma palavra criada por Tomás Moros no século XVI, significando em grego lugar nenhum, utopos. A utopia da juventude eterna é antiga,
mas ela assumiu funções políticas e sociais no mundo contemporâneo. O mercado hoje explora e produz novas noções de jovem e de velho. É bem provável que o mercado defina muito dos rumos da pesquisa atual sobre o que é ser velho e o que é ser jovem. Eu tenho uma aluna maravilhosa em São Paulo, de uma família tradicional. Esta senhora, que tem aula particular comigo, com um grupo, tem 92 anos e tem um cérebro invejável, uma energia admirável. Esta senhora me mostrou as mãos ano passado. Professor, eu estou com mãos de velha. E eu olhei, é comum na Mateta, quando a gente se aproxima do centenário, que as mãos envelheçam. É comum. Mas as manchas senis da mão são tratadas como se fossem um acidente, e não como uma marca quase inevitável de idade. Muito interessante isso. E ela é uma pessoa excelente. Mas nós criamos um não lugar ideal. Os jovens querem parecer cada vez mais adultos. Os jovens querem parecer grandes, maduros, em todos os aspectos, menos na produção de dinheiro, claro. E os adultos querem parecer jovens, criando um tipo particularmente ridículo nos dias de hoje, que é a pessoa na terceira idade querendo parecer bacaninha e jovem. Na área do magistério é muito forte, e um sinal claro de decadência, que à medida que a gente vai envelhecendo, começa a tentar se vestir como jovem e falar como jovem. Nada mais patético. E os jovens não gostam disso, inclusive. Eles não gostam de alguém que queira parecer jovem. Essa é uma característica contemporânea. Ignorando tensões e dramas de cada idade tem suas tensões e dramas, nós apresentamos uma utopia que esvazia o momento atual. Dizemos aos jovens que eles vivem sua idade dourada, dizemos aos velhos que é a melhor idade, que é uma contradição em termos. A memória, o anseio, nos remete a um novo ópio, porque um jovem que queira ser adulto consome mais, e uma pessoa de idade que queira ser jovem consome mais também. Esta é uma estratégia muito hábil de mercado, já que a felicidade é obrigatória e todos têm que mostrar rostos sorridentes no Facebook. Todos são felizes. Eu preciso contar em segundos uma história que marcou minha percepção da juventude, porque há 2 anos, por pressão social, eu decidi abrir um perfil no Face. Abri, e em poucos meses, percorrendo o Brasil com palestras, eu tinha mais de 3.000 pessoas no meu Face, que passaram a me informar coisas ao estilo almocei. Fico muito feliz, há pessoas na Etiópia que não o fizeram, mas não chega a ser um fato extraordinário. Outros diziam, está sol aqui. Não? Ou então, estou indo deitar. Isto, milhares de pessoas me inundando com a banalidade da existência humana. E aí, quando eu comecei a receber fotos de pratos de restaurantes, aí eu deletei. Não dá. Há um limite. Há um limite para a imbecilidade humana. Eu deletei o Face. Quer dizer, eu pedi ao meu secretário que deletasse porque eu não consegui. O Face é um pouco Drácula, ele não morre de qualquer jeito, né? Você precisa cravar uma estaca no local correto para o Face morrer. Com a ajuda do meu secretário, que é jovem, eu deletei o meu perfil. Hoje tem uns perfis fakes ou públicos, mas eu não tenho perfil. Ao voltar à sala de aula na Unicamp, onde eu dou o primeiro ano da graduação e o último ano do doutorado, um aluno de 18 anos, muito inteligente, me perguntou, professor, o senhor deletou o seu perfil ansioso? Eu disse, deletei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Hã? Foi só então que eu entendi como funcionava a cabeça deles. E eu disse que naquela época, 49 anos, eu tinha 3 amigos. Eu tinha feito em 49 anos de vida 3 amigos. Eu não posso ter muitos mais amigos. Em primeiro lugar, porque amigo é caro. Tem que dar presente, casa, se reproduz, nasce filho, depois tem que presentear, tem festa. Amigo é caro. Amigo eu não tenho renda para ter muito mais do que 3 amigos, né? É muita festa, é muito presente, é muita coisa assim. 3 está bom. 3 está bom. Eu não posso cultivar muita gente. E ele, por algum motivo, considerava que aqueles 3.000 fantasmas que rondavam meu castelo de Elsinore no meu Face eram meus amigos. E para mim eram todos entidades metafísicas e não amigos. Logo, eu pertenço a uma geração que deve estar morrendo, que separa real de imaginário pela questão física. E ele pertence a uma geração que não é melhor ou pior, e é importante dizer isso.
Os meus alunos de hoje, jovens, são tão inteligentes quanto eram há 30 anos, só que sua inteligência tem outro padrão hoje. Ela é muito mais imagética, muito mais rápida e muito mais somatória do que analítica. Bem, esta demanda por vida social feliz, essa demanda por juventude intensa, faz parte de uma necessidade de mercado. A filosofia nos ensina essa bela frase. Minerva, deus da sabedoria, Palas Atena, tem como símbolo da seu conhecimento a ave símbolo da filosofia, a coruja. E a coruja só alça voo ao entardecer. Então os antigos diziam que a ave de Minerva só alça voo ao entardecer, metaforizando, a sabedoria só ocorre no fim da vida. Isto é filosofia pura. Minerva carrega a coruja, que só pode alçar voo nesse fim de existência. É um consolo filosófico, é uma metáfora para isso. Chamar as pessoas de melhor idade, dizer isso, que passem à frente os portadores da melhor idade, é também um esforço do mercado. Um esforço do mercado que encontra essas pessoas cada vez viajando mais, dado o processo de redistribuição de renda que nós vivemos entre 2001 e 2012, notavelmente, no Brasil. Melhor idade em vários sentidos, sim, mas é absolutamente falso dizer que em todos os aspectos seja melhor. Há dores e há ganhos, como em todas as idades. E para encerrar e remeter ao debate sobre essa questão complexa da invenção do envelhecimento contemporâneo, eu uso a metáfora de um amigo que faleceu há pouco, um caro amigo da Unicamp, o Rubem Alves. Quando ele se aproximou dos 80 anos, ele começou a se irritar com a frase melhor idade. Ele disse que tudo doía de tal forma que melhor idade começou a parecer uma questão difícil. Então ele sugeriu, no encontro nosso, ele sugeriu que ao invés de melhor idade, usasse a expressão pessoas com crepúsculo no olhar. É uma expressão poética, dada pelo Rubem Alves. Significa um pouco cultura do outono, como se dizia num clássico do século XVI sobre a Idade Média. Pessoas com crepúsculo no olhar. Pessoas capazes de distinguir meios tons, que são típicas do crepúsculo. Pessoas que não se fazem esse falso elogio de dizer que é melhor idade e tratá-los, no fundo, como alguém inútil naquela fila. Ou seja, essa falsidade social ditada por um mercado essencialmente de consumo. Está surgindo até em São Paulo o lado positivo disso, que é o boy com mais de 65 anos. Porque como ele pode passar na frente na fila, as empresas estão contratando boys de mais de 65 anos. É até o surgimento de uma carreira nova interessante. Um amigo meu que tem um shopping em São Paulo, um aluno que se tornou amigo, disse que tinha um problema no serviço de atendimento ao consumidor. As pessoas são chatas, elas querem falar, e ninguém tinha paciência para ouvir suas histórias. Ele encontrou uma senhora viúva de 78 anos que adora ouvir aos outros. E adora chegar lá cedo e dar trela e fala horas, e a pessoa fala, e fala tanto que esvazia a sua raiva do shopping. E ao final está feliz. Ele descobriu uma habilidade nesse crepúsculo muito grande, que é a capacidade de ouvir. E para mim, e para encerrar, como eu disse no início que o meu desejo era morrer sábio, eu espero ter tempo de vida para isso, eu acho que a grande capacidade do envelhecimento, e que a mim faltou muito na juventude e hoje falta muito, é a incapacidade de ouvir dos jovens e a capacidade de ouvir dos mais velhos. Capacidade de ouvir num mundo que ninguém mais ouve nada, ninguém mais absolutamente ouve absolutamente nada. Eu sugiro aos senhores uma experiência essa noite, chegando a casa ou ligando para as pessoas da família, digam a informação, eu estou cansado. E todas as pessoas responderão de que jeito? Eu também. E vejam que eu não perguntei, eu estou informando algo meu. Desiludido com isso, eu digo, eu acordei às 5. E a pessoa me responde, eu às 4. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente disso. Façam um exercício sobre um conhecimento simpático e inútil que é a astrologia. Digam a alguém essa noite que não esteja aqui, eu sou de Aquário, como eu, Leandro, sou. E a pessoa vai responder o quê? Sempre. Eu sou de Libra.
Eu sou de Peixes. Ou seja, ninguém ouve ninguém. Todo mundo responde em espelho, numa sociedade cuja marca maior é a falta de comunicação. Aí eu volto à senhora que meu amigo contratou e que faz um sucesso enorme no shopping, porque demonstra um interesse genuíno que só pessoas sábias podem ter em ouvir pessoas, acompanhar suas histórias, dar atenção a essas histórias, sem tédio, sem cara de melancolia, sem cara, ai meu Deus, quando é que isso aqui vai passar logo? Ou seja, esta é a sabedoria que se pode explorar num contato que faz muita falta a todos os grupos. O case que eu estudei da queda do ônibus espacial da NASA demonstra que naquela equipe faltou um tipo de gente, pessimistas. Na equipe da NASA que acabou derrubando aquele ônibus espacial, todos eram otimistas ao extremo. Todos achavam que tudo daria certo. Faltava alguém pessimista. Uma boa equipe provavelmente deva misturar pessoas otimistas, pessimistas, jovens, meia-idade e velhos. E na intersecção dessas etapas do ser humano, nós responderemos, por fim, ao desafio do Édipo. Qual é o animal que anda com 4 patas de manhã, com 2 à tarde e 3 à noite? Este animal é o ser humano e sempre o mesmo, que engatinha na infância, anda ereto na vida adulta e anda com bengala quando envelhece. Este é o animal humano, que não existe se não for considerado como jovem, não for considerado como adulto e não for considerado como uma pessoa madura, mais velha. O ser humano é indissociavelmente, eternamente, a fusão das suas etapas de vida. E eu não posso entender a humanidade se eu não levar em conta isso, que só é possível contemplar o crepúsculo no olhar, só é possível olhar o pôr do sol se um dia ele nasceu e se um dia ele esteve ao meio-dia no seu apogeu. É só essa trajetória que dá ao sol seu sentido diário e é só essa trajetória que dá às pessoas o seu sentido de existência. Na esperança profunda, enorme, intensa que eu tenho de ficar sábio antes de morrer, na experiência profunda que eu tenho de adquirir um pouco de sabedoria, está difícil, adquirir um pouco de sabedoria, é que eu agradeço a atenção de vocês, coloco meu e-mail à disposição também para críticas e sugestões por escrito. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer o professor Dr. Leandro Carnal. E para encerrarmos o primeiro dia, gostaríamos de agradecer também a presença de todos, né? E agora nós teremos uma noite de autógrafo com a presença do senhor Paulo Kruff, né? Com o livro A Importância do Sentido da Vida. E também o senhor Guilherme Falcão com o livro Vovô e Vovó Ainda. Ainda, né? É uma pergunta. Então, gostaríamos de agradecer e o coquetel agora será servido aqui no hall do auditório. Desejamos a todos uma boa noite e amanhã, a partir das 8 horas, daremos o início das atividades. Muito obrigado e uma boa noite a todos.